Abram suas Bíblias, por favor, em Marcos capítulo 12, versículo 41. Marcos 12, versículo 41. Se a pessoa ao seu lado não possuir Bíblia, por gentileza, ofereça a sua Bíblia, para que ela possa também acompanhar este texto bíblico. Marcos 12, 41. Marcos capítulo 12, 41. Acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Amém, glória a Deus. Então, Marcos 12, diz assim, 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que lhes sobrava. Mas ela, mais do que todos os outros, todos deram do que lhes sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Que Deus abençoe sua palavra santa em nossos corações. Amém? Eu peço que o irmão jogue aqui agora a versão de Lucas 21, versículo de 1 a 4, por favor. Pode jogar aqui para o pessoal poder acompanhar. Lucas 21, de 1 a 4, que diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O Evangelho de Lucas, assim como o Evangelho de Marcos e também o de Mateus, são chamados evangelhos sinópticos. São evangelhos similares, paralelos, porque, como eu já disse em pregações anteriores, beberam na mesma fonte, tiveram as mesmas referências de informações que foram os apóstolos e os discípulos mais próximos, conviveram, andaram com Jesus e presenciaram os milagres. Ao contrário do Evangelho de João, que possui uma narrativa muito mais intimista de quem de fato conviveu de perto. O Evangelho de Mateus, embora Mateus fosse um dos 12 de Jesus, ele é um evangelho que ele também bebeu em outras fontes das narrativas, e estes evangelhos são muito parecidos. Eu fiz questão de ler as 2 narrativas que falam da história dessa viúva, porque ela é bastante singular. A viúva pobre é um exemplo para todos nós, e o título da mensagem que eu desejo compartilhar com vocês hoje é o exemplo da viúva. Diga, o exemplo da viúva. Repitam, mulheres. Homens. Todos. O exemplo da viúva é uma contracultura. Contracultura é tudo aquilo que se apresenta em oposição a uma cultura estabelecida. Naquele tempo, era tempo de ostentação, mas era também tempo de muita pobreza. Era um tempo de contrastes. Não havia naquele tempo previdência. Não havia naquele tempo nenhuma seguridade para proteger órfãos, viúvas, idosos. Essas pessoas normalmente elas passavam por necessidades. Elas dependiam de misericórdia, de ofertas de generosidade, de demonstrações de amor e de compaixão por parte das pessoas. Então, essas pessoas sofriam muito, mas paralelamente a isso, havia uma minoria da sociedade judaica de então, que tinha grande riqueza, e eles ostentavam as suas riquezas, eles gostavam de exibir que tinham riquezas.
Eles entravam no templo e eles ofertavam grandes somas para parecer aos olhos de todos que eram generosos. Mas na verdade o texto bíblico, saído da boca do próprio Mestre Jesus Cristo, nos informa que estes homens só davam o que lhes sobrava. Aquilo não era peso algum para eles. Oferta remonta à ideia de sacrifício. A oferta tem que nos custar alguma coisa. A oferta tem que ter algum valor. A Bíblia conta vários relatos que reforçam essa tese. Por exemplo, quando Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, que ficou sabendo que Davi foi ungido rei para substituí-lo após a sua morte, e ele decidiu matar Davi. Uma das áreas mais importantes de Israel estava cercado pelos exércitos de Saul. E Davi manifestou o desejo de beber das águas de uma determinada fonte. Fonte esta que estava inacessível pela presença dos exércitos de Saul. Mas 2 dos seus soldados mais próximos, 2 dos seus valentes, aqueles homens que Davi encontrou na caverna, que eram homens de má fama, homens criminosos, mas que Davi os transformou pelo exemplo e pela palavra em homens honrados. Um desses 2 valentes de Davi disse: vamos buscar a água que o nosso Senhor deseja beber. E eles arriscaram a vida, e eles foram sorrateiros, e eles trouxeram a água e deram a Davi. E quando Davi viu aquela água no odre entregue a ele, ele disse: de onde veio essa água? E quando eles disseram de onde veio, Davi disse: mas para obter esta água, vocês arriscaram a vida, correram um grande risco de morte. Esta é uma simples água, mas por causa do risco que vocês correram, custou muito caro, ela se tornou preciosa. Eu não sou digno de beber esta água. E ele disse: Senhor, esta água se fez preciosa pelo risco dos meus valentes, eu a derramo na tua presença como oferta de libação. E ele derramou a água. Era só água, gente, não tinha nenhum poder mágico nela. Mas Davi deu significado àquela água, ele deu relevância àquela água, porque ela custou alguma coisa. Ela custou o risco de morte de 2 valentes. Todo o dinheiro que você contribui para a igreja, por pouco que seja, ele custou o seu trabalho, ele custou o seu esforço, ele é precioso. Você jamais deve se sentir inferior a ninguém, porque a sua oferta é menor do que a do outro, porque a palavra de Deus é bem enfática em dizer que devemos contribuir conforme o Senhor propõe em nosso coração. Devemos contribuir dentro das nossas forças, devemos contribuir dentro dos nossos limites, mas sobretudo devemos contribuir com fé. Mas a contribuição não é a única forma de expressar a fé. A maior demonstração de expressão de fé é a atitude de doação de vida. Diga comigo: doação de vida. A quem pertence a sua vida? A sua vida é sua ou ela é do Senhor? A sua vida, se ela for realmente do Senhor, então você vai ser tomado de uma convicção de que absolutamente tudo, presta atenção no que eu vou dizer, tudo que você tem, tudo que você vier a ter, tudo que você é e tudo que você vier a ser, tudo que você possui ou vier a possuir um dia, não é teu. Esse sentimento de posse, esse sentimento de estar preso às coisas, a títulos, a cargos, a funções, está matando a fé desta geração. Esta geração precisa reavaliar a sua condição diante de Deus, precisa realinhar a sua postura espiritual, e esse realinhamento passa pela compreensão do exemplo da viúva. Vamos imaginar que estávamos naquele templo, era o pátio das mulheres, e ali estava esta mulher, aos olhos dos religiosos da época, insignificante. Era uma viúva. O texto não diz se ela era uma mulher idosa ou se era uma mulher jovem. Era uma viúva. Era uma mulher pobre. Não era só viúva, era viúva. Não tinha um homem, um marido para protegê-la. Dentro do contexto da cultura da época, era uma mulher desprotegida. Era uma mulher sem grandes recursos.
O pouco que ela tinha era o suficiente para comprar alguma coisa para não morrer de fome. E essa mulher, ela tinha apenas em mão 2 moedinhas de pequeno valor. O texto bíblico é bem enfático. Ela só tinha 2 moedas de cobre de pequeno valor. Vamos trazer para a realidade de hoje e vamos imaginar que essa mulher tinha nas mãos apenas 2 moedas de 50 centavos cada. Talvez desse para comprar 2 ou 3 pães, mas ela só tinha 2 moedas. Essa moeda pegou a mulher e se dirigiu ao lugar da oferta, e talvez, assim como Jesus percebera que os homens ricos estavam dando grandes somas, ela também deve ter visto. E eu fico imaginando essa mulher constrangida, se dirigindo ao lugar da oferta, vendo aquelas pessoas ostentando as grandes somas que elas estavam dando. É por isso que a Bíblia diz que a mão esquerda não deve saber o que a direita está fazendo, porque aquilo que você faz para Deus, quem tem que ver é Deus, quem tem que reconhecer é Deus. A sua fidelidade será medida pelo Senhor, porque o Senhor sabe se você é geração de Barnabé ou se você é geração de Ananias. A geração de Barnabé é a geração que dá o que tem com alegria, pelo prazer de participar do reino. A geração de Ananias é a geração que dá uma parte e mente cinicamente, dizendo que deu tudo. A geração de Barnabé, me desculpem, a geração de Barnabé é a geração que prospera. Está em Atos capítulo 5, depois vocês leem em casa. Mas a geração de Ananias e Safira é a geração que morre. Enquanto a morte de Ananias e Safira, porque deram metade do que tinham e mentiram para o apóstolo, portanto mentiram para Deus, porque ele representava Deus, dizendo que deram tudo, a morte deles foi física. Mas a morte que estamos presenciando nos dias de hoje é uma morte espiritual, de pessoas que estão ostentando para ganhar poder, para ganhar relevância, para ganhar importância, para ganhar aplausos, para ganhar elogios, para serem vistas como pessoas espirituais. Você não tem, do ponto de vista espiritual, absolutamente nenhuma necessidade de ser aplaudido, de ser reconhecido, de ser engrandecido, exaltado ou elogiado pelos homens. Quem tem que ver as obras que você pratica é o Senhor. Claro, as pessoas à sua volta, que são alvo da sua generosidade, elas vão ver. E se elas voluntariamente quiserem falar sobre isso, que falem. Mas jamais deve ser uma estratégia sua para a autopromoção no reino, para que as pessoas dizem, olha como ele é espiritual. E o que é que está acontecendo com a igreja de hoje? Eu estou na introdução ainda. Prestem atenção, que ainda não entrei na dissecação do texto. O que é que está acontecendo com a igreja de hoje? Ela está se tornando a igreja da ostentação. Há um profeta que era um homem simples, colhedor de sicômoros e tangedor de boi. O nome dele era Amós. Era um homem de pouca cultura, mas foi um dos pequenos, grandes homens de Deus. Eu digo pequeno, porque grande é o Senhor. Seu livro, embora pequeno, o livro do profeta Amós, chamado um dos profetas menores, é um livro de grande relevância e de grandes ensinamentos sobre fidelidade, temor ao Senhor e obediência a Deus. E ele conta alguns relatos importantíssimos que deveriam referenciar a igreja nos dias de hoje sobre fidelidade, porque fidelidade é fruto da fé. Fé e fidelidade andam juntas, elas não andam separadas. Não é possível você dizer que tem fé e não ter fidelidade. Fidelidade aos valores, fidelidade à palavra, fidelidade aos princípios. Só pode ter quem tem fé. Então não é possível você dizer, eu tenho fé, mas eu não sou lá tão fiel. Do mesmo modo, não é possível você dizer, eu tenho fidelidade, mas a minha fé é pequena. Você só terá uma fidelidade efetiva se a sua fé for cada dia maior no Senhor. E de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, você vai crescendo até que chegue à estatura de varão perfeito. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Pois bem, Amós fala sobre as vacas de Bazã.
Eu tenho um texto sobre isso publicado no meu blog, teobaldopedro.blogspot.com, onde eu falo sobre as vacas de Bazã. As vacas de Bazã eram um termo pejorativo, era ofensivo, era agressivo. As mulheres ricas que ostentavam roupas e joias, se fosse no dia de hoje, sapatos e bolsas também, para parecerem melhores que as demais mulheres, superiores às demais mulheres. Por trás de toda ostentação existe um espírito de vaidade, existe um espírito maligno que atua para fazer com que você se sinta de algum modo melhor ou superior ao outro, e não tem nada de cristão nisso, porque Jesus, como diz Filipenses 2, subsistindo na forma de homem, se esvaziou de toda a glória para subsistir como homem em humildade. Onde não há humildade, há vaidade, e o homem em essência, e eu me incluo entre estes, ele é vaidoso. O homem em essência gosta de aplauso, gosta de reconhecimento, gosta de ostentação, gosta de ser visto, admirado, elogiado, reconhecido. Isso está na nossa natureza humana, mas a nossa natureza cristã, e é por isso que temos que crescer a cada dia na graça e no conhecimento, na revelação do Espírito Santo, para que nos tornemos mais parecidos com Jesus. O homem interior que cresce pela ação do Espírito Santo, ele se torna maior a cada dia interiormente, e aí à medida que ele cresce interiormente, as coisas exteriores não têm mais relevância. Se eu for procurar uma pessoa perfeita aqui, nesse local, incluindo a mim, que nunca tenha cometido erros, eu não vou encontrar ninguém. Eu sou pecador e já cometi muitos erros, e todos vocês. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ezequiel vai dizer que não há um justo, nenhum sequer, mas o mesmo Ezequiel diz, no capítulo 18 do seu livro, que a alma que pecar, essa morrerá. E ele fala de arrependimento, de um homem que pratica obras más, mas se arrepende dela. E a ideia de sacrifício que eu falei há pouco, de algo que nos custa, tem a ver em abdicar de alguma coisa. Viram o exemplo do menino? Ele rapou a cabeça, sabe por quê? Porque ele, como adolescente, jovem, vaidade normal na idade dele, a cabeleira era a sua ostentação. Então o pai dele me disse que ele chegou para o pai e disse: pai, o que eu mais gosto hoje, o que mais me envaidece, o que eu mais me admiro é o meu cabelo. Eu vou oferecer ao Senhor aquilo que para mim no momento é mais precioso em mim. Quando Deus pediu a Abraão um sacrifício que custasse, ele pediu o seu Isaque. Deus não estava interessado na morte de Isaque, mas Deus estava interessado na atitude de fé, de doação e de entrega de Abraão. E quando Abraão vai ao monte e leva o menino, o coração de Abraão está pesaroso. Imagino eu que durante todo o percurso, Abraão permaneceu em oração: Senhor, se houver outro jeito, Senhor, se houver outra saída, Senhor, não me tire meu filho, eu vou levar, Senhor, mas em espírito. Mas ele nada disse que comprometesse a sua fé. Você tem todo o direito de discordar de algo que Deus cobra de você. O que você não tem o direito é de desobedecer ao Senhor. Deus, por que o Senhor está me pedindo isso? É muito difícil, Senhor. Oh meu Deus, como isso vai ser custoso para mim. É por isso que Deus está te pedindo, porque é custoso. Deus quer saber de você até que ponto você quer ir por algo que é custoso. Vaca de Bazã se torna uma ofensa porque aquela região de Bazã tinha capim farto, e as vacas daquela região eram gordas e bonitas, davam muita carne. As mulheres desses homens ricos, numa época de fome, prestem atenção, comiam tanto para ostentar que ficavam muito gordas. Então, de uma maneira ofensiva, até talvez por ressentimento dos mais pobres, elas passaram a ser comparadas às vacas de Bazã. Embora elas não morassem lá, elas eram as vacas de Bazã, as mulheres que engordavam porque ostentavam riqueza, comendo em abundância. Naquele tempo era um termo pejorativo, de ofensa, mas o profeta propositalmente chama de vacas de Bazã e dá um significado que vai além.
de que a ostentação espiritual é o mesmo princípio das vacas de Bazã, que comem para engordar, mas não compartilham o que têm. Esse texto fala de generosidade, esse texto fala de doação, esse texto fala de pertencimento a quem? A Deus. Este texto fala de consciência de quem você é no reino. E Jesus, observando aquela mulher, ele nos dá algumas lições que eu vou compartilhar com vocês, mas vou ler o texto novamente para refrescar a sua memória. Marcos capítulo 12, 41 a 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus disse: eu afirmo-lhes que esta viúva pobre, colocando na caixa de oferta mais do que todos os outros, todos deram o que lhes sobrava, mas ela, de sua pobreza, deu tudo o que possuía. Qual é a contracultura que está presente aqui? É que era uma época de ostentação, mas essa mulher vai na maré contrária, ela vai na contramão em que as pessoas querem acumular bens, riquezas, conquistas materiais, para poder dizer: vejam como Deus tem me abençoado. Claro que nos dias de hoje isso não acontece, não é verdade? Nos dias de hoje não existe nenhuma cultura cristã que exalta o ter mais do que o ser. É óbvio que hoje, em lugar nenhum do mundo, existem igrejas que exaltam a pessoa que prosperou, que tem bens, e dinheiro, e poder, e influência, em detrimento daquele que aos olhos humanos não tem nada, a não ser a sua fé, a sua devoção, a sua confiança, a sua entrega e o seu pertencimento ao Senhor. Está na hora de rediscutirmos o cristianismo. Está na hora de uma nova reforma. Precisamos de uma nova reforma que traga a igreja de volta para o eixo do centro da vontade de Deus. Dê um aplauso ao Senhor por isso. E esta viúva nos deixou lições preciosas, uma contracultura de que você tem que dar tudo. A primeira percepção é que Jesus revela a condição social dessa mulher. Ela era pobre. Pobre de quê? Pobre materialmente, pobre de recursos, mas com toda certeza a atitude dela revela que ela era rica de espírito. Por que rica de espírito, pastor Teobaldo? Porque a sua atitude de fé revela um grande temor ao Senhor. A palavra do Senhor diz no capítulo 1 do livro de Provérbios, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? É aquele medo desesperado: meu Deus, ele vai me pegar. Não! É um temor semelhante ao que você tinha ou tem pelo seu pai, de respeito e reverência à autoridade, ao poder que ele tem sobre você. Esse temor que nós temos que ter ao Senhor, de saber que Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Criador, nós pertencemos a Ele, e nada que façamos tem de ser contraditório com a vontade dEle. Por isso é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Significa que em mim, Teobaldo, e em você que está me ouvindo, você que está assistindo em casa, habita pensamentos, inclinações e desejos pecaminosos, carnais, em todos nós, de vários tipos. Um tem inclinação para isso, outro tem inclinação para aquilo, mas todos somos pecadores. Entretanto, quando temos o temor do Senhor, dizemos para nós mesmos: carne, aquieta-te, toma vergonha, porque o teu lugar é onde o Senhor quer que você esteja. Então você se reposiciona a partir do direcionamento de Deus. Vamos imaginar que você está indo para uma cidade que você não conhece, prestar um serviço, ou seja lá o que for. Você está viajando, está de carro, e alguém disse: ei, você vai passar por tal cidade? Vou. Dá para você pegar um objeto, que eu tenho uma irmã que mora aí, me dá o endereço. Vou pedir à minha irmã a localização. Aí ela manda a geolocalização, e a pessoa passa para você. Você aciona o GPS, que é um recurso eletrônico de geoposicionamento global.
você vai localizar no globo terrestre em que lugar está aquele ponto de onde a pessoa acionou. E você clica lá e aquela voz abençoada, que tem que tocar aquela voz, misericórdia, vire à direita. A 500 metros, vire à esquerda, na rua Leovigílio Figueira. Leovigílio o quê? Você já esqueceu. Aí, a 200 metros, entre na rua Leovigílio Figueira. Aí você passa pela rua Leovigílio Figueira e não entra, ele diz assim: entre à esquerda, na rua Apolinário de Albuquerque. Aí você não sabe nada, mas você começa a seguir aquela voz, e você entra para um lado, entra para o outro. Quando o GPS está funcionando direitinho, porque uma vez ele me jogou num buraco lá em Salvador, que eu tive que pedir a Deus misericórdia, porque eu fiquei num buraco assim. Quando eu olhei, eu digo: o sangue de Cristo tem poder, daqui eu não saio vivo. Foi um trabalho para sair desse lugar lá em Salvador, que vocês não fazem ideia. Mas aí, quando ele posiciona à direita, ele diz assim: em 200 metros você terá chegado ao seu destino. E quando você chega, ele diz assim: você chegou ao seu destino. E às vezes não é o seu destino, a rua é outra. O geoposicionamento global, o GPS, ele pode errar, mas o geoposicionamento espiritual, o posicionamento que você tem que ter nesta terra, ele não falha nunca. Porque o Espírito Santo não é um GPS instalado no seu carro ou no seu celular. O GPS do Espírito é instalado em você. Ele veio morar em você. Você tem o Espírito Santo dentro de ti. Dê glória a Deus bem forte e diga: o GPS de Deus está em mim. Por isso é que a Bíblia diz: todo aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. O GPS guia você para um lugar, mas o Espírito te guia para o lugar em que Deus quer que você esteja. Não é onde eu queria estar. Jonas, como o pastor Pedro pregou muito bem, Jonas não queria estar em Nínive. Aí Jonas, depois de cair no mar, o peixe engolir, vai a Nínive. Vou lá, né? Quase morro afogado. Vou lá, vai que eu morro. Ia morrer no mar mesmo. Se eu morrer lá, fazer o quê? Prega a contragosto. E o que acontece? O povo se converte, veste cinza, joga pó de cinza na cabeça, sinal de arrependimento, se converte. Ao invés de ele soltar foguete de alegria, ele fica revoltado. A Bíblia está cheia de exemplos desses falsos espirituais, que está mais interessado em ver a mão de Deus pesar sobre a vida daquele que lhe prejudicou, do que ver aquele que lhe prejudicou se convertendo e dizendo: meu irmão, hoje eu entendo, você me perdoa? A maior vingança de um crente é ver o seu adversário convertido a Jesus. Mateus capítulo 5, de 42 a 46, 47, Jesus disse: orai por quem te persegue, abençoai quem te amaldiçoa, interceda por quem quer o teu mal, porque fazendo isto, estareis agindo como filhos do vosso Pai Celestial, e eles glorificarão ao vosso Pai por causa das vossas boas obras. Posicionamento espiritual de fé pela mobilização interior do Espírito. Como é que isso acontece, pastor? Vida de intimidade. Já pode repetir essa frase comigo? Diga: vida de intimidade. Diga: intimidade com Deus gera entendimento da vontade de Deus. Primeira coisa que Jesus fala, portanto, é que ela era pobre materialmente, mas ela não tinha nada de pobreza espiritual. A segunda coisa que eu acho muito interessante e bem contextual para os dias de hoje, falei sobre isso com o pastor Pedro Felipe bastante, é que ela não foi protagonista. Em momento algum ela foi protagonista. Eu acredito que, tirando Jesus e seus discípulos e o próprio Pai, ninguém prestou atenção nas duas moedas
irrelevantes que aquela mulher depositou. Quem foi protagonista aos olhos dos homens ali foram os que deram grandes somas. Você viu o Joaquim, o fariseu? Olha quanto dinheiro ele deu para a obra. Deus abençoe o irmão Joaquim, ele é uma bênção, né? Eu vou me tornar, aí no íntimo pensa, eu vou me tornar íntimo do irmão Joaquim. Vai que um dia eu preciso de dinheiro, né? Irmão Joaquim tem dinheiro. Você viu o doutor Carlos, quanto dinheiro ele deu? É mesmo, né? Doutor Carlos é dono de uma clínica, é um homem poderoso, influente. Você viu quanto dinheiro o deputado, o vereador deu? É mesmo, né? Ele tem poder e influência, eu vou encostar nele. Vocês pensam que isso não tem dentro da igreja, não? Aí tem aquele irmãozinho, desculpa que eu vou falar, não é para você se ofender, mas é para você nunca mais se envergonhar. Então não se ofenda com o que eu vou dizer, presta atenção. Tem aquele irmãozinho que aos olhos do mundo, o que ele ganha é uma merreca, um dinheirinho que não tem peso nenhum, um salário que todo mundo olha, só ganha isso, coitado, como é que vive com isso? E aí ele esnoba, lhe trata com desdém, com indiferença. Você não tem importância nenhuma aos olhos desse tipo de pessoas. Você não tem um emprego que aos olhos humanos é importante, é relevante, porque eles só veem o que os olhos carnais veem. Mas Deus lá do alto céu, Ele vê muito mais. Ele vê um servo que limpa o chão de uma empresa, mas que todos os dias quando chega na empresa diz assim, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Aí o doutor lá, que é o dono da empresa, diz assim, obrigado José, você não sabe como é importante ouvir isso de você. Ele não aumentou seu salário por causa disso, ele não lhe deu nenhum presente caro por causa disso, mas Deus te colocou ali para ser luz. É a geração da serva de Naamã, que estava lá, escrava, limpando o chão, mas na hora que Deus determinou, ela abriu a boca e profetizou, se tu fores a Israel, qualquer um dos profetas da minha terra pode curar a tua lepra. E ele vai, o mais poderoso dos generais daquele tempo, ele vai a Israel, e depois de relutar, ele se banha no rio, e ele é curado, e ele volta e diz, eu nunca mais adorarei outro Deus que não seja Jeová. Eu vou levar um punhado de terra daqui, porque os meus joelhos só vão se curvar na terra de Israel. Estarei em outro país, mas é sobre a terra de Israel que eu vou me dobrar. Nabucodonosor, um rei terrível, que recebeu uma maldição de loucura, quando volta da loucura, volta cheio do temor do Senhor. A Bíblia está cheia de exemplos de homens simples, como eu e você, mulheres simples, como você que está me ouvindo, que foram usadas por Deus em momentos cruciais para fazerem história, para fazerem a diferença. Diga para si mesma, diga para si mesmo, eu sou relevante. Diga, eu sou relevante, porque o protagonista, diga, o protagonista da história habita em mim. Quem tem que ser protagonista é Jesus. O Espírito que habita em você é o Espírito que estava em Jesus, é a essência de Deus. Portanto, você não tem que aparecer, meu irmão. Você não tem que se esforçar para ser visto, para ser reconhecido. O protagonista estava ali, olhando para a mulher. Quem tinha que vê-la, a viu. O Senhor a viu. O Senhor vê quando você ora de madrugada. Ninguém vê. Eu contei há pouco a minha experiência como testemunho, mas não para me dizer que eu sou mais espiritual do que vocês, que eu estou longe disso. Aqui na igreja tem homens e mulheres de oração, que só Deus sabe, que estão no trabalho, orando, estão dirigindo, orando, está lavando o prato, orando, está varrendo a casa, orando, está fazendo a comida, orando. Chega no grupo da igreja, está escrito lá, ore pela minha tia, ela foi internada, o nome dela é Silvia, ela não está bem, foi desenganada dos médicos.
Ô Senhor, abençoa lá a tia da irmã, dona Silvia. Ô Pai, em nome de Jesus. Às vezes não está nem falando, mas está em espírito orando ao Senhor. Ô Deus, não deixa que ela morra. Ela não te conhece, Senhor. Ô meu Deus. Ô Jesus, tem misericórdia. Está lá. Ô Senhor, assim como eu estou lavando, eu estou falando sério, não estou brincando. Tem alguns rindo, mas eu não estou contando uma piada. Eu estou falando de uma coisa séria. Enquanto está ali lavando, Senhor, assim como eu estou lavando esse pano sujo, lavo os pecados da vida do meu marido. Ele não é um homem ruim não, Senhor, mas falta na vida dele uma coisa: reconhecer os seus pecados, para aceitar Jesus como Salvador. Oh meu Deus, livra meu filho das influências ruins. Oh meu Deus, liberta minha filha daquelas amizades que está levando para o mau caminho. Liberta meu irmão daquele vício maligno que está destruindo ele. Oh Deus, restaura a vida de fulano, restaura o relacionamento de ciclano, e você se torna um guerreiro da intercessão, sem parar de viver. Ora todo o tempo sem cessar. Quem está vendo? Aquele que precisa ver. Você não tem que ser o protagonista, ligar a internet e dizer: irmãos, estou aqui lavando roupa, mas estou aqui em batalha, oh glória a Deus, oh, para todo mundo clicar e dizer: isso é que é guerreira, eita mulher ungida. Primeiro lugar, não fique bajulando quem se exibe. Você está reforçando um comportamento detestável. Não elogie, quem tem que ver está vendo, é o Senhor. Não incentive esse tipo de atitude de autoexaltação, deve ser desestimulada, jamais encorajada. Terceiro, se fazia, hoje encerra isso, não faça mais. Ah, mas eu estou fazendo para o exemplo. Não tem exemplo nenhum. Quem vai mover cada um a estar onde Deus quer e a fazer o que Deus quer é o Espírito Santo. Não me venha com historinhas para boi dormir. Quando você quer encontrar argumento para justificar a necessidade do seu ego de ser aceito e engrandecido, argumento não falta. Ah, mas o senhor vai me dizer que fulano de tal não é um homem de Deus? Ele faz isso. E fulana de tal, mulher de Deus, ela faz isso. Está errada. O fato dele ser homem de Deus, dela ser mulher de Deus, não quer dizer que não erre. O apóstolo Paulo era homem de Deus, sim ou não? Mas não quis mais João Marcos com ele, expulsou e perdeu Barnabé. Preferiu perder seu companheiro Barnabé, o único que acreditou nele quando ele se converteu, do que ser maleável. Quando ficou velho, manda que João Marcos venha ter comigo e traga os pergaminhos, os evangelhos. Pedro era homem de Deus, mas isso não impediu que ele pegasse a espada e quisesse cortar o pescoço de Malco, e terminou cortando a orelha. Não impediu que ele negasse Jesus 3 vezes. Não impediu que quando ele estava comendo com os gentios e os judeus chegaram, ele se afastasse dos judeus, com vergonha, dos gentios, desculpem, com vergonha que os judeus os vissem comendo com os gentios, porque ele ainda tinha muito de judaísmo dentro dele. Mesmo homens de Deus, presta atenção nessa verdade, por favor, todo mundo. Mesmo homens de Deus, mesmo mulheres de Deus, mesmo pessoas espirituais que têm o Espírito Santo e que são usadas por Deus, se não se permitirem serem tratadas em todas as áreas da sua vida, vou repetir, todas as áreas da sua vida, a cada dia, reconhecendo que é humano, e enquanto humano é sujeito a errar, se todos nós não nos apercebemos disso, vamos nos tornar neos-fariseus. Neo quer dizer novo, novos fariseus. O que é que os fariseus faziam? Pregavam uma coisa e viviam outra. Essa viúva vivia a sua fé em Deus com intensidade. Ela não buscava protagonismo, ela não buscava reconhecimento, porque o reconhecimento dela vinha da parte daquele para quem ela deu. Ela não deu a oferta para o sacerdote, ela não deu a oferta para o templo, ela deu a oferta para o Senhor. No seu íntimo ela disse: Senhor, é tudo que eu tenho e eu vou colocar aqui. Terceira coisa que esse texto nos revela é que essa mulher deu tudo que tinha porque confiava na provisão de Deus. Diga, deu tudo que tinha porque confiava na provisão de Deus. Você confia?
Tem gente que deixa de ofertar, deixa de dizimar, deixa de contribuir, porque diz assim: se eu der, vai me faltar. Ok. A viúva de Sarepta, o profeta diz: o que é que você tem? Eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, faça um bolo e assa para mim. Ela faz, sacia a fome do profeta. Lembrando que no contexto da época, o profeta era literalmente o representante de Deus na terra. Era pela boca do profeta que Deus falava. E quando ela faz para aquilo, ela não está fazendo para o profeta, ela faz como se fosse para Deus. O que acontece? Depois de saciada a sua fome, o profeta diz: o que sobrou, traga as vasilhas que tiver, e começa a derramar, e o óleo começa a se multiplicar. E aquele óleo tinha muito valor, era muito caro aquele azeite. E ela teve tanto azeite que o que ela acumulou deu para ela se abastecer durante um longo período da sua vida. Deus está testando a nossa fé no nível de confiança na sua providência. Há um dos nomes atribuídos ao Senhor, Yahvé Jireh, ou Jeová Jireh, que significa o Deus da minha providência, o Deus que supre as minhas necessidades. Porém, nós enfrentamos dois adversários poderosos. O primeiro é o diabo, que usa da mídia para dizer que quem doa, quem oferta, quem dizima é otário, é besta, e você acredita. Amigos que não têm o conhecimento da palavra, não têm experiência com Deus, e você acredita. E por que acredita? Porque o coração está predisposto a acreditar. E o outro inimigo que nós enfrentamos, eu disse que são dois, somos nós mesmos, com as nossas vaidades, com as nossas ambições. O apóstolo Tiago, escrevendo a sua epístola universal, ele disse: pedis e nada tendes, porque pedis mal, e pedis para gastardes em vossos deleites. Outra tradução vai dizer: em vossos prazeres. Mas aquela mulher, ela tinha uma visão de contracultura. Ela não tinha aquela ideia: eu vou guardar esse aqui para mim, o que sobrar eu dou para Deus. Perceberam o que Jesus falou dos homens? Jesus disse: eles dão do que lhes sobra. Mas ela não deu do que sobrou, ela deu tudo o que tinha. Pastor, o senhor está mandando eu dar tudo o que tenho? Não, não estou fazendo isso. Eu não dou tudo o que tenho, porque senão eu fico sem nada. Deus não te pede tudo o que você tem, Deus te pede apenas fidelidade. Em troca, ele diz depois disso, Malaquias 3, de 8 a 10: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, e depois disso fazei prova de mim, se eu não vos derramar bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus primeiro pede o ato de fé, e depois ele diz: cobre de mim. Aqui tinha um irmão, que hoje congrega em outro ministério. Ele era desempregado há muito tempo. Todo culto de oração ele dizia: orem para Deus me dar um emprego, orem para Deus me dar um emprego. Um dia eu disse a ele: ore assim, olhe, Deus, quero contribuir com a tua obra, dá-me um emprego para o meu sustento e para eu ajudar a tua causa. E ele começou a orar assim. Irmão, não demorou um mês, uma pessoa da família dele deu um emprego a ele. Aí ele ganhou o emprego e ele não dizimava, ele não ofertava. E um dia eu chamei-o, que eu via que todo mundo ofertava e ele não. Eu disse: por que o irmão não oferta, não contribui? Ah, porque o que eu ganho é muito pouco, não dá para nada. Eu disse: mas o irmão lembra do voto que o irmão fez a Deus? Do propósito que o irmão fez com Deus? Ele disse: vamos fazer o seguinte. Eu disse a ele: faça um voto a Deus, que durante 3 meses você vai ser fiel. Se em 3 meses Deus não te fizer abençoado e próspero, eu do meu bolso te devolverei tudo que você deu, e você nunca mais precisará dar. Ele: pastor, eu digo: eu sou seu pastor e eu sei o que eu estou fazendo. Irmãos, ele deu o primeiro mês. Antes dele dar o segundo mês, Deus começou a derramar bênçãos sem medida sobre ele. Ele virou para mim e disse: o Senhor me deu uma grande lição. E ele prosperou, porque aprendeu o princípio da fidelidade. Você que é pai, presta atenção, você que é pai,
tem um filho, uma filha, dê uma moedinha a ele, ensine ele a ser fiel, porque Jesus diz na sua palavra que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Não é só o pastor que ensina a ovelha, não, porque a ovelha recém-convertida, ela tem que ser ensinada pelo pastor, pelo líder, mas o filho tem que ser ensinado pelo pai. Ele precisa aprender o princípio da dependência e do suprimento de Deus. Diga, dependência e suprimento de Deus. Se você não ensinar, como é que a pessoa vai aprender? A Bíblia diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Mas se você se omite de ensinar, quem vai ensinar o seu filho? Sabe quem é? A televisão, não é verdade? A internet vai ensinar errado. Então, ao invés de ficar nessa, presta atenção, igreja, de condenar, de criticar, porque na igreja tem muitos irmãos que são assim, tem muitos irmãos que são assados, vamos mudar o discurso. Irmão, você já testou Deus? Ele diz na Bíblia, Malaquias 3, de 8 a 10, fazei prova de mim. Você já foi fiel e fez prova de Deus? Não, faça, irmão, faça uma experiência de fé, porque está na Bíblia, é princípio bíblico. Mas eu vi uma reportagem, eu li um texto, eu vi um vídeo. Se você for guiado pelas opiniões de fora, você vai ter a mentalidade de fora. Mas se você for guiado pela mentalidade daquele que está dentro de você, aquele que está dentro de você, que começou a boa obra, ele mesmo a terminará. Dê glória a Deus por isso. Ou você é crente, ou você é descrente. Não existe meio crente. Tem algum meio crente aqui hoje? Levante a mão, nem vou perguntar levantando a minha. Tem algum meio crente aqui hoje? Pode ter aqui hoje algum descrente, meio crente não. Tem gente que não entende o que é que significa meio crente. Eu vou dizer, está no livro de Apocalipse, é o morno. Não é totalmente crente, não é totalmente mundano. Está cheio de crentes mornos por aí, esquentando os bancos das igrejas, lotando as igrejas. Deus não está preocupado com quantas pessoas tem na igreja, mas Deus está buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Dê um aplauso forte ao Senhor. Mas a viúva pobre continua nos ensinando. Que professora fantástica essa viúva. Ela não fez nada, portanto, para ter protagonismo, para ser estrela, mas olha que ela alcançou o estrelato. Até hoje nós não sabemos o nome dela. Como era o nome da viúva? Lívia, Anailda, Rosângela, Yasmin. Como era o nome dessa viúva? Não sabemos, porque não é relevante saber o nome dela, mas é relevante olhar para o exemplo dela. Você não tem que querer que o seu nome seja conhecido, mas que o nome daquele que habita em você, este sim, seja conhecido. Conhecido como? Pelo teu exemplo, pela tua atitude, pela tua vida. Eu já contei aqui, vale a pena contar de novo. Certo missionário foi para um país que hoje é o Congo. Hoje se chama República do Congo, tinha um outro nome. E quando ele chegou lá, numa tribo, ele foi pregar o evangelho, ele aprendeu o idioma dessa tribo, o dialeto, e ele começou a pregar sobre Jesus. E quando ele começou a falar de Jesus, um dos nativos disse: ele morou aqui com a gente um tempão, depois ele foi para outro lugar. Quem morou aqui? Esse homem que você acabou de descrever, amoroso, generoso, piedoso, homem de oração, homem de fé, perdoador. Ele morou aqui conosco. Ele disse: como? Jesus se manifestou a esse povo. E ele começou a investigar. Isso é verdade, gente. Ele começou a investigar e ele descobriu que um missionário de outra denominação tinha morado naquele lugar e encarnou tão bem a vida de Cristo, que quando ele começa a descrever Jesus, os nativos dizem: nós já conhecemos ele. Você não pode neste mundo ser movido por mágoa, você não pode ser movido por ressentimento. Vai ter gente que vai falar mal de você, sim. Vai ter gente que vai tramar contra você, sim. Vai ter gente que vai armar ciladas para você, sim. Vai ter gente que vai mentir cinicamente, dizendo coisas sobre você como sendo verdadeiras.
é verdade, você no seu íntimo sabe que não é, mas a pessoa quer lhe prejudicar por algum motivo qualquer, e você vai ter que perdoar essa pessoa. Perdoar, pastor? Existe um homem que foi crucificado sem ter cometido nem pecado, quanto mais crime. Quando ele estava no seu último suspiro, ele virou para o céu e disse: Pai, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que fazem. E você é discípula, é discípulo, é seguidor, é imitador deste homem, e o nome dele é ser como Jesus. É a nossa meta de vida. Diga: minha meta de vida é ser semelhante a Jesus. Eu tenho uma coisa para te dizer, duas aliás, uma boa e uma ruim. A ruim, por si mesmo, você jamais vai conseguir ser semelhante a Jesus. Você vai fracassar. Em algum momento você vai tomar uma atitude, vai tomar uma decisão, vai fazer alguma coisa que Jesus jamais faria. Então, por si mesmo, você é um fracassado, você é uma fracassada, você não vai conseguir por si mesmo. Mas eu disse que era uma má notícia e depois tinha uma boa. A boa notícia é que, sabendo disso, Ele mandou morar dentro de você aquele que te torna capacitado para conseguir fazer isso. Você não está sozinho neste mundo, você tem um guia, e o nome do guia é Espírito Santo. Ele habita em você, ele te direciona, ele te diz: vai por aqui, filho. É o GPS de Deus. Portanto, você já é uma estrela, você já tem um estrelato, você já brilha, você já é relevante, você já subiu no pódio, você já está no topo, aos olhos daquele que te chamou para a boa obra. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24 diz: fiel a que vos chama, o qual também o fará. Outro texto, Paulo vai dizer: aquele que começou a boa obra também a terminará. Você não tem que ter medo por causa do momento que você está passando. Talvez alguns aqui estejam passando por um momento em uma área específica bem difícil, saúde, relacionamento, seja lá o que for. Mas eu estou te dizendo que a palavra de Deus continua viva, verdadeira e eficaz. Vira o testemunho do irmão Daniel. Quando tudo parecia perdido, Deus cumpriu. Muitos anos atrás, tinha um irmão em nossa igreja, um abençoado homem de Deus, de oração, chamado irmão Saul, homem de oração. Ontem eu lembrei muito dele, Dalva, não sei porque, lembrei muito dele, Maria Tereza, ontem, de irmão Saul. Me bateu uma saudade dele, não sei se é porque eu estava assistindo um documentário sobre Israel, que vai fazer aniversário agora dia 14 de maio, 75 anos. E aí eu lembrei muito do irmão Saul, que ele era apaixonado por Israel. E irmão Saul um dia veio para o culto de oração. Antigamente o culto de oração era dia de quinta-feira. Terça-feira era doutrina, quinta era oração, sábado dos jovens e domingo era o culto geral. Nós não tínhamos as células como hoje. E irmão Saul veio para o culto de oração. Aliás, o culto de oração era terça, o de doutrina que era quinta. Ele veio para o culto de oração e ele não sabia do que eu vou falar agora. Nilza virou para mim e disse assim: Teobaldo, o gás acabou. E agora? Eu disse: Nilson, o dinheiro que eu tenho aqui é X, não dá para comprar o gás, mas eu vou dar de oferta ao Senhor no culto hoje. E Deus proverá. Minha mulher pode ter 1000 defeitos, mas ela tem fé. Eu posso ter 1000 defeitos, mas eu também tenho fé. Vim para o culto tranquilo, sem saber como é que ia cozinhar no outro dia. Cheguei no culto, ofertório, ofertei, ajoelhamos. Precisamos voltar a orar mais de joelhos. Ajoelhamos, oramos, dei uma palavra para a igreja, terminou o culto, aquele bate-papo típico na porta da igreja. Irmão Saul vira para mim e diz assim: pastor, faça favor, tinha uma árvore bem ali na casa que fica ao lado de Luciclede. Ele me chamou embaixo daquela árvore e disse, parecia até que estava fazendo alguma coisa errada, né? Olhava para um lado e para o outro. Tome aqui, ó. O que é? O Senhor, durante a oração, o Senhor Jesus mandou que eu lhe desse tudo que eu tinha no bolso. Eu só tinha esse valor. Sabe quanto é que ele tinha no bolso, irmãos? O valor de um bujão. O Deus que você serve vai suprir a sua necessidade na medida exata que você precisa. Viva por fé e não por vista. Entregue o que é de Deus com a confiança de que Deus vai te suprir.
Ele não vai deixar você passar necessidade, porque Ele é Deus. Ele tem interesse na sua vitória, no seu êxito, no seu bem-estar. Mas não parou aí. Ela não deixou o nome dela registrado para a história, porque ela não precisava ser conhecida pelo seu nome. Ela não se autodestacou, porque ela destacou a ação. E Jesus transformou a ação dela em uma ação relevante para todos nós. Ela deu tudo o que tinha, porque dentro dela ela tinha um sentimento de que não era dela. Barnabé deu tudo o que tinha, porque entendeu que não era dele. Eu tinha um carro, e eu doei para um irmão pagar o tratamento de saúde do filho dele. Um colega pastor me encontrou e disse: você é muito besta, você nunca mais vai ver a cor desse dinheiro. Eu disse: eu não dei para receber. Passei 1 ano e 5 meses a pé. Um belo dia no culto, Deus usou o pastor Neto e a pastora Jussara, que não eram pastores ainda. Quem lembra disso? Olha aí as mãos levantadas para não dizer que eu estou mentindo. Para me dar um carro melhor do que o meu. Passado um tempo, a gente comprou a chácara. E aí a gente queria comprar a chácara do lado, que ali são 2 chácaras, e faltava o dinheiro, faltava 10 mil, e o carro valia 10 mil. E quando eu estava aqui na frente falando sobre oferta, que cada um desse a oferta para comprar a roça, não sei o que, o Espírito Santo falou comigo: seja o primeiro a ofertar, dê o carro. E eu fui lá e novamente eu dei o carro e fiquei um tempo a pé. Um monte de gente da cidade soube, ao invés de exaltar o nome do Senhor, porque Ele tocou na minha vida, começou a me chamar de besta e de otário. Passado um tempo, Deus me deu outro carro. Eu estou com esse carro há 12 anos. Estou pensando agora, orando a Deus para financiar um carro. Fui olhar, me financiaram em 6 anos, para eu pagar em 6 anos. Estou orando ao Senhor se eu vou comprar um outro carro agora ou não. Não tenho pressa, não tenho essa vaidade de coisas, porque eu tenho que ser exemplo para vocês. Você tem que ser exemplo para o seu discípulo, você tem que ser exemplo para os seus filhos. Você não tem que se preocupar se vão te chamar de besta ou de otário. Você é crente em Jesus Cristo, em você habita o Espírito Santo, e você é movido por este Espírito. Se Deus disser, dê esse carro, eu dou. Minha mulher depois vai me pegar, mas eu dou. Ela sabe que eu não sou apegado a bem material nenhum. Eu não sou apegado nem à minha vida. Eu já disse, essa carcaça onde o meu espírito habita só deve andar sobre a terra enquanto ela for útil para o Senhor. No dia que ela não tiver mais utilidade, pode me levar, porque eu sei para onde eu vou. E você sabe? Esse apego desesperado às coisas deste mundo está matando os relacionamentos. O relacionamento com Deus, o relacionamento com o seu próximo, a atitude de perdão, de acolhimento, de abraçar, de exortar, de admoestar, de amar. Vivemos mais para o ódio do que para o amor, mais para o ressentimento e a mágoa do que para o perdão, mais para a exclusão e afastamento do que para o acolhimento. E Deus está dizendo à sua igreja: é hora de desprender-se de tudo e dizer: eu sou teu, Senhor, e tudo que eu tenho é teu. Até essa vida eu não tenho direito de me ofender, porque morto não se ofende. Já contei a história do cara que queria ser monge. O cara disse: quer ser monge? Quero. Desenterra um cadáver e xinga ele. O cara foi e xingou. O que foi que ele disse? Nada. Desenterra amanhã o mesmo cadáver e elogie ele. Ele foi, desenterrou e elogiou. Foi que ele disse? Nada. Por quê? Porque ele está morto. E você, já morreu para o elogio e para a crítica? O elogio produz vaidade, ilusão, faz você se sentir importante, maior do que você é. Tem gente que gosta de ser elogiado porque tem uma autoestima baixa. Quem tem uma autoestima resolvida no Senhor não depende do elogio de ninguém, porque sabe que o seu reconhecimento vem daquele que nele habita.
Quem reage com brutalidade, violência, crítica, muitas vezes não entende que aquele que te critica demais, é ele que está doente e não você. E ele está pedindo na verdade socorro, ele precisa da sua compaixão e do seu amor. Jesus foi chamado de Beelzebu. Sabe quem era Beelzebu? O chefe dos demônios. Você já imaginou o Filho de Deus na terra ser chamado de chefe de demônios? Porque o diabo tirou o defeito que era dele, botou na boca dos homens para colocar em Jesus. O chefe dos demônios, o Beelzebu, era ele, mas ele botou os homens para atribuir o defeito dele a Jesus. É assim que muitas pessoas vão fazer, até pessoas que você ama. Pasme com o que eu vou dizer agora, até pessoas da igreja. São endemoniadas, pastor? Não, são pessoas que ainda não cresceram, não amadureceram na fé e não entendem que a sua boca é boca de Deus, é boca profética. Você tem boca para abençoar. Ah, pastor, já fui muito magoado na vida. Eu também fui. Já fui traído, também fui. E não guardo mágoas de ninguém. Pelo contrário, aprendi na palavra do Senhor a abençoar quem me prejudica. Eu oro por todos que eu acho que de algum modo me prejudicaram, e cedo ou tarde Deus coloca essas pessoas em meu caminho para elas dizerem: o Senhor é ou foi bênção na minha vida. Não preciso que elas digam, porque eu sei que fui, mas isso não me torna melhor do que elas, porque elas falharam naquilo comigo, mas eu, por certo, já falhei com outras pessoas em outras áreas, muitas vezes na vida. Cuidado tu que pensas estar em pé para que não caia, porque tu não és em nada melhor do que o teu irmão. Mas quando estamos feridos e ofendidos, deixamos que a nossa mágoa fale por nós, a nossa boca se enche de palavras, a nossa mente se enche de pensamentos, e arranjamos justificativa para as nossas atitudes, para a nossa indignação. Devemos nos indignar contra o pecado, mas ter compaixão do pecador. Devemos falar com firmeza, porque liderança exige firmeza, mas liderança não significa expor e envergonhar as pessoas publicamente. Quantas pessoas que estão aqui hoje, por favor, ninguém levante a mão, já foram repreendidas duramente por mim, no meu gabinete, num lugar isolado? Várias que estão aqui me ouvindo hoje, várias que estão aqui me ouvindo agora, chamei a atenção, repreendi, mostrei na palavra: o que você fez está errado, você tem que mudar de atitude nisso, porque eu sou pastor, e o pastor é como um pai espiritual, e quando eu amo, eu me importo, e eu falo, eu confronto, mas nunca me viu no púlpito dizer: olha, irmã Lidiane, o seu exemplo está sendo muito feio para a igreja. É brincadeira, viu, Lidiane? Você é uma bênção. O que você fez essa semana, Lidiane? Você brigou com Ilane, você disse palavras muito feias para ela. Bora, peça perdão a ela aí agora. Você sabia que tem igreja que é desse jeito? Isso é antibíblico, isso é carne pura, isso é antibíblico, isso é anticristão. O que a palavra de Deus diz? Teu irmão pecou contra ti, vai a ele em particular, repreende. Se ele se convencer, ora por ele, morreu ali. Não é isso que a Bíblia diz? Se não se converter, leva 2 ou mais testemunhas, e se ainda assim não se converter, leva aos presbíteros, aos líderes da igreja, que convocarão a igreja para avaliar a situação. E só então, se nessa terceira instância, a sós, com 2 ou 3 testemunhas e com a igreja reunida, a pessoa ainda mantiver a posição, não se arrepender, considere como gentil e pecador, mas ainda assim quem vai julgar é o Senhor. Quando Paulo fica sabendo que tinha um camarada que estava tendo relações com a mulher do pai, possivelmente a madrasta, ele diz: junto o meu espírito com o vosso espírito, eu digo que tal homem seu corpo seja entregue a Satanás, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo não se atreve a decidir o destino do espírito daquela pessoa, mas ele clama que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele coloca na mão do Senhor o juízo. É disso que a Bíblia diz quando fala: não julgueis para que não seja julgado, porque o que vai julgar é o Senhor. Você repreende, você confronta na palavra, você admoesta, você exorta, você faz com que a pessoa reflita sobre a sua vida, você tenta cobrir uma multidão de pecados pelo arrependimento, mas quem faz a obra, quem convence é o Espírito Santo, não é você.
Concluindo, que eu acho que eu já falei demais. Nós vivemos numa época em que a decência perdeu lugar, o respeito perdeu lugar, a ética perdeu lugar, o amor ao próximo perdeu lugar, o altruísmo perdeu lugar. O que conta hoje, desculpa a expressão tão comum, pirão pouco, meu bocado primeiro. Cada um pensar em si, na sua prosperidade pessoal, na sua relevância, no seu destaque, correr atrás do seu espaço, se aparecer, ser visto, ser valorizado. Olha, se o Senhor não te valorizar, não adianta mais ninguém te valorizar. Se o Senhor não te reconhecer, não adianta mais ninguém te reconhecer. Porque se o Senhor quiser te exaltar, Ele fará isso. Ele vai te colocar num lugar onde você não imagina. Quando Davi é escolhido para ser rei de Israel, ele não é apresentado ao profeta junto com seus irmãos. Ele estava fazendo a obra do seu pai, mas o pai já tinha decidido que era ele. O pai faz com que todos sejam rejeitados. E então o profeta disse: não tem outro filho? Tem, mas é um menino. Onde ele está? Cuidando das minhas ovelhas. Olha a relevância. Ele era um filho cuidando das ovelhas do pai. Quando você se ocupa das coisas do teu Senhor, Ele te promete que vai te suprir de todas as demais coisas que te serão acrescentadas. A viúva pobre entendeu isso. A viúva pobre desperta em nós imitação. Esta parábola é uma parábola que nos ensina que Deus está nos observando nos pequenos gestos, nas pequenas ações, e não só nas grandes ações. Porque quando você é crente, você manifesta a sua crença, a sua fé em tudo que você faz, não só nas coisas grandiosas, não só nas coisas que você faz no templo ou diante de uma tela, mas naquilo que você faz em todos os lugares da sua vida. Que o exemplo da viúva inspire em nós o desejo de desprendimento, o desejo de pertencimento ao Senhor, porque tudo que somos, tudo que viermos a ser, tudo que temos e tudo que viermos a ter pertence somente a Jesus.